Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre falácias. Nada melhor do que começar com uma verdadeira orquestra. Hoje vamos falar sobre o argumento ad populum, o que seria o apelo à maioria. Falácia é essa que consiste em dizer que determinada preposição é válida ou ótima simplesmente porque muitas pessoas ou a maioria decidiu que o fosse. Dado o exemplo, algumas pessoas perguntam se podemos dizer que a democracia ela seja um exemplo de argumentum ad populum. Podemos dizer que sim, a democracia em toda a nossa história de civilização da sociedade, ela está presente em apenas 2% de toda a nossa história. O que consiste em dizer que a maioria decide, ou poder ao povo necessariamente, esse é o conceito de democracia propriamente falando. Falando em democracia, quem sabe a gente aborde num próximo vídeo o real conceito de democracia, a forma em que ela é aplicada desde os primórdios na Grécia Antiga até os tempos atuais no dia de hoje. O que a democracia se tornou. Vamos tentar abordar também os riscos que ela pode causar à nossa sociedade nos dias de hoje. Se a gente se tratar de argumento ad populum, é claro. Não justifica validar um argumento por quantidade ou maioridade de pessoas. O que também não justifica dizer que a maioria ela vai ser ampla. O que podemos dizer que o argumento ad populum ele se classifica através de grupos, né? Necessariamente não existe uma opinião única, um argumento único para tal contexto imposto, por exemplo. O exemplo mais claro disso, se por exemplo a Marvel ou todos os fãs da Marvel decidirem que a DC Comics ela não pode mais fazer filmes e nem publicar mais nenhum artigo relacionado à produtora. Isso seria um argumento ad populum. No entanto, o argumento ad populum, ele realmente é um conceito relacionado a não fazer sentido, pois ele vem através de um argumento em que ele não é baseado em fatos ou veracidades. Por exemplo, não adianta a fanbase da Marvel apenas dizer que quer acabar com a DC ou que ela não publique mais nada por apenas não gostar da DC. Enfim, tem entre outros N motivos que a gente pode estar dizendo aqui, como se todos os corintianos dissessem que o Palmeiras não pode mais jogar futebol e que deve ser extinta a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não tem sentido, apesar de todos os corintianos não gostarem do Palmeiras, mas apreciarem o futebol, entendem? Exemplo contrário é quando um certo grupo tenta reivindicar os seus direitos ou obrigações através de uma manifestação. Vamos se tratar de torcida organizada, por exemplo, quando o time vai mal, um apelo à maioria sempre funciona. Ou quando a maioria se reúne para fazer um apelo pedindo para o time melhorar, ou encerrar um esquema de corrupção, por exemplo, que está tomando o time, ou pedir a derrubada de um presidente, o impeachment de um presidente, por exemplo. Então, basicamente, esse é o conceito de argumento ad populum. Vou ficando por aqui, espero que avalie o canal, deixe alguma sugestão e obrigado por assistir.